Olá, Olá, bom dia. Oi, bom dia. Bom dia. Que pena, não participei do círculo ontem. Foi Deu bem tudo legal. certo, né, Mai? Deu tudo certo, graças a Deus. Foi bem intenso. Eu fui Bem, me cuidar. No dia que eu passo por uma sessão assim, eu tenho que integrar primeiro, senão o babado acontece. lá então, começar. Hoje vai ser bem bom. A gente vai falar de marketing e diferenciação para que a gente entenda qual é o nosso diferencial comparando com os outros, né? Por que os assistidos, os clientes precisam chegar para mim e não para o coleguinha, né? O que diferencia o meu serviço do outro? E não é só energia, não é só frequência, não é só o que eu vivenciei, mas também como eu me manifesto e me expresso. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa entender é que a gente é um ser único, só que se a gente não consegue expressar para o mundo não tem como saber que eu sou única, o mundo não tem como perceber essa singularidade. E quando você tem um diferencial, se você não comunica que tem esse diferencial, ninguém vai saber. Eu recentemente percebi que eu tinha um diferencial como terapeuta em relação a muitas, que eu sempre respondia a pessoa o mais rápido possível e tentava ajudar também, não somente no horário de atendimento. Só que eu não comunicava esse diferencial, né? E aí isso não era percebido como um diferencial e não era percebido como algo valoroso. E é algo muito valoroso. Por quê? Porque eu auxilio assim que eu consigo ajudar. Às vezes eu tô brincando com meu filho e auxilio as pessoas. E aí, como que a pessoa vai entender esse valor se eu não comunico? E aí, isso começou a ter um peso para mim. E eu comecei a ver, tá, faz sentido eu manter esse diferencial ou não? E aí eu escolhi manter esse diferencial na mentoria para mentoradas, mas não manter esse diferencial em todos os atendimentos, porque senão eu não dou conta. E aí, eu comunicando isso, é percebido como algo valoroso na mentoria, mas não precisa ser percebido lá nos atendimentos. E percebam que, se eu não falar, ninguém vê. Então, vocês vão precisar entender qual é o diferencial de vocês. E para isso, eu quero que vocês entendam que vocês não são apenas terapeutas. Quando você faz um furo na parede, você precisa da furadeira, você precisa da broca ali da furadeira, precisa da bucha, do parafuso, para conseguir pendurar qualquer coisa na parede que você quer, para que aquilo gere um sentimento. Quis pendurar um quadro na parede para que aquilo fique bonito e eu me sinta bem, com a casa mais organizada, mais bonita. Organizada não é a palavra, né? Mais bonita. E, no fundo, a função da furadeira foi não produzir o furo, mas me proporcionar aquela sensação de prazer ao olhar para a parede. Então, a terapia, ela não é só ajudar a pessoa, não é só facilitar. Qual é o diferencial da tua terapia? É trazer bem-estar, paz para aquela pessoa, para que ela conviva melhor em família, para que ela se sinta melhor em sociedade. Qual é o benefício daquilo que vocês entregam?
E o que de diferente vocês entregam? Só que para saber o que é diferente na tua entrega, você vai precisar fazer um detalhamento de como é a tua entrega. Mas está começando há pouco tempo, não sei ainda. Ok. Você vai fazer o quê? Para conseguir identificar o que é diferencial na tua empresa, na tua marca, porque você, pessoa física, terapeuta, é uma marca, né? E se você já abriu um espaço, mesmo que seja online, você tem também uma empresa, mesmo que não tenha CNPJ, tem uma entidade viva ali. E essa entidade, ela se baseia em valores e missão. Por isso que foi tão importante identificar os teus valores inconscientes, para entender quais são os valores do teu espaço. E aí, você comunicando esses valores, você vai atrair pessoas por sintonia também com os valores. E aí, temos uma questão. Se vocês ainda não elaboraram, ainda julgam aqueles valores inconscientes que você identificou, ainda julga como errado, você está julgando a si mesma, não se aceitando, e vai estar julgando a tua empresa, que é a tua vibração também. Então, por isso, se vocês ainda não fizeram, peguem aquela lista dos 5 valores de maior prioridade para vocês e procurem no Google a etimologia da palavra, a origem da palavra, etimologia, para que vocês entendam o significado real daqueles 5 principais valores que vocês têm. E aí, se você sentir que ainda tem desconforto em aceitar que aquele é teu valor, você vai fazer uma técnica, qualquer técnica que você saiba fazer para limpar crenças, para quebrar bloqueios, TDR, por exemplo, ou até harmonizar na mesa, para que você aceite seus valores inconscientes. Para que você se aceite. É muito, muito importante você se aceitar. Senão, como que o outro, como que o mundo vai te aceitar? Como que você vai se conectar com a tua essência se você ainda rejeita parte dela? E se conectar com a nossa essência também inclui aceitar nossas sombras. Ninguém é pura luz aqui. E tá tudo bem, a gente tá evoluindo. Só que se eu fujo da minha sombra, eu fujo de mim. Se eu fujo da minha sombra, eu fico com medo de tudo. Eu vejo as coisas acontecendo, acho que é o externo, e na verdade é a minha sombra. Se eu não paro para olhar para ela, tudo me gera medo. E eu acho que é os outros. E nunca é. É eu criando situações para mim. E aí sim, eu atraio coisas externas negativas. Mas primeiro porque eu não lidei com as minhas. E dentro de diferenciação, marketing, eu preciso expor para o mundo esses valores. Eu preciso expor para o mundo o que me fez chegar até aqui, o que me faz querer ser terapeuta. E aí eu posso fazer isso colocando num texto, num site, num blog. Eu posso fazer isso comunicando através de um vídeo, deixando, por exemplo, os destaques do Instagram, para que fique visível. E as pessoas, por sintonia, percebam esse valor. Percebam a minha essência. E uma das coisas que mais conecta quando a gente trata de diferenciação, que é o teu único, que só você tem de diferente, e que o mundo pode perceber esse valor, é a tua história. É o que te fez estar aí hoje, aqui e agora. É a tua jornada.
os desafios que você enfrentou. Ninguém passou por todas as situações que você passou, né? As pessoas passam por situações similares, mas era só você que estava lá, naquele momento, sentindo as sensações que você sentiu por toda a tua jornada. Desde antes do nascimento até depois da morte, a única pessoa que está com você 100% do tempo é você mesmo. E quando você comunica a tua história, isso conecta de uma forma muito gigantesca. E o grande benefício de ser brasileiro é que os outros brasileiros têm muita empatia com a história. Outros lugares do mundo talvez não tenham tanta vontade de ficar prestando atenção na história. Mas brasileiros têm muito. Mesmo a Carol não estando no Brasil, você está no online. Você pode divulgar isso no online e conectar também com brasileiros. Mesmo tendo a dificuldade da língua aí, você pode vender terapia para brasileiros também. E tem um gap de diferenciação que você tem, que poucas terapeutas vão ter, que é saber como é morar fora. As dificuldades de morar fora. E você pode comunicar isso no online e atrair clientes brasileiros que estão em toda parte do mundo. Porque você sabe como é estar nessa situação. Só que se você não falar, não vão saber. Então, gente, muito, muito importante. Escrevam num papel ou no computador, tanto faz, a história de vocês. E aí vocês vão usar a jornada de vocês. Os altos e baixos. São esses altos e baixos que fazem a gente querer ficar assistindo um filme, uma novela, uma série. É querer saber o final. E aí, a história de vocês é um filme. O filme da vida de vocês. E precisa ser gostoso querer assistir essa história. Então, quando você escreve essa história, ela não tem um fim, né? Você está vivendo. Então, as pessoas vão ficar curiosas em saber o que acontece depois. Aí vocês vão gravar um vídeo e colocar isso, divulgar isso nas suas redes. Mas ainda tenho resistência com o vídeo. Vamos falar sobre isso. Gente, o mundo está mudando. De tempos em tempos ele muda. E agora as mudanças estão acontecendo cada vez mais rápido. Se a gente não se adapta, não é o mundo que vai se adaptar a gente. A gente que precisa se adaptar. Daqui a pouco vai ser necessário aprender outras coisas totalmente diferentes. Só que se eu ficar parando muito tempo no mesmo lugar, por medo, por resistência de mudar, por resistência de fazer, por resistência de entrar nesse novo fluxo, quem perde sou eu. Eu já falei para vocês que se vocês não souberem se vender, o mundo não vai comprar a história de vocês. Os clientes não vão comprar vocês como terapeuta. E não é só a terapia, tá? É a conexão. É como você é vista pelo outro. Terapeuta tem várias. Mas o que faz a pessoa querer fazer com você é o que conecta. Mesmo que seja uma indicação. A indicação vem de um lugar de que o cliente se sentiu bem, se conectou com a tua história e divulgou para outro. Mas percebam que teve que ter uma conexão. Como que você traz essa conexão para outros lugares? Para Facebook, Instagram, TikTok, seja lá onde for, presencial. É conectando com a tua história. Então, tarefinha de casa. Colocar escrito, resumidamente, como foi a tua história, o que te fez ser terapeuta. O que te traz no aqui e agora. Quando você conseguir colocar isso,
você vai ver o quanto você é bom no que você faz. O quanto você merece ter resultado. O tanto que você já batalhou para estar aí. Tô começando agora como terapeuta, não importa, olha a tua jornada. O tanto de coisas que você já vivenciou, a quantidade de experiência de vida que você tem, independente da idade. A tua bagagem é única. Quando alguém sai de viagem e volta, as pessoas que estão ali no entorno querem saber o que você trouxe na mala. Querem ver o que você trouxe de diferente. Não é verdade? Fica todo mundo em volta, assim, querendo saber o que teve de diferente lá fora. Na tua viagem. Me conta as histórias. Aí, cada peça de roupa diferente que você traz, cada coisinha que você comprou, seja lá o valor que for, tem uma história, né? E as pessoas ficam tão curiosas para saber qual é a história daquilo ali. Não é, Carol? Então, gente, a mesma coisa acontece com a vida de vocês. Cada caminho que você percorreu gera interesse. E não é à toa que as pessoas ficam assistindo influencer dando bom dia, boa tarde, boa noite. Porque eles mostram não só esse pedaço, eles mostram a história do que está acontecendo no dia a dia. E as pessoas querem assistir. Então é isso que você vai fazer como marca pessoal e como empresa. Espaço terapêutico. Mostrar tua jornada. O porquê de cada coisinha. E aí não se prendam a detalhes minúsculos, mas coloquem o porquê que vocês são terapeutas. O que levou vocês até aí? E se for difícil conseguir escrever essa parte, façam o caminho inverso. Vá anotando de trás para frente. Do hoje para trás. Para conseguir fazer essa mensuração desse caminho. Tá? Essa história vai conectar muito com muitas pessoas. E aí, esse é o teu grande diferencial. Mas como que eu coloco isso de forma atrativa para que as pessoas queiram ver? Aí isso tem um passo a passo. E esse passo a passo eu vou mandar para vocês. Só que essa história é única. Cláudia, tá bem? Emocionada. Muito. Porque eu vou falar para você depois. Gente, desculpa, é porque é uma coisa muito particular, mas que eu Eu sei percebi que tá agora rolando. Você e tá vendo alguma coisa, né? é, é, Eu sei, eu tava chorando agora há pouco porque eu tô sentindo eles aqui. exatamente. A sua energia, que não é desse planeta, né? Uhum. Não é desse planeta mesmo, porque também não somos, mas a sua é diferente, e ela se apresentou para mim ali toda, assim, eu vi tudo, e assim, do seu peito saiu um feixe de luz assim, ó, abrindo, tenso, que eu não consegui segurar. Desculpa. Não, tá tudo certo. Eu tava medindo a Mas é escala muita aqui, verdade. É muita tava em verdade, 800 sabe? Hz. Aí eu, caraca, eles estão aqui comigo, porque não tem como um ser humano sozinho vibrar Sim, 800 Hz. estão. Meu coração está aceleradíssimo, porque assim, eu consegui percebê-los, né? Eu vi o seu avatar, né? Trabalhando aqui em você e o seu ancoramento todo por trás, assim, uma energia de amor imensa. E estava muito visível, tanto que eu fui
me encolhendo. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Bom, se você sabe, que bom, né? É aquele casal, sabe? É um casal ancorando e mais a sua energia trabalhando aí, o seu avatarzinho aí, lindo, trabalhando. Tá? Eu estava chorando aqui antes já de começar, porque eu descobri muitas coisas hoje. E tudo, as peças do quebra-cabeça estão se encaixando, gente, de uma forma muito incrível, assim. E aquilo que eu falo para vocês. Não adianta você saber das coisas se você não souber comunicar para o mundo, né? Se você não souber vender essa ideia. E sabe aquela questão do alquimia do inconsciente? Eu descobri como acessar o inconsciente. E eu preciso agora achar como mostrar isso para o mundo, porque isso muda o mundo. Ao mesmo tempo que, sabe, eu não sei, vamos voltar para cá, porque senão eu vou começar a viajar aqui. E aí eu não vou conseguir dar essa mentoria hoje. Mas eu senti eles já desde antes. Observa que estão elas fora, olha, só estamos nós duas aqui. Ó. Percebeu isso? Não. Ai, meu Todas Deus, onde elas que eu estão tava? só com os nomezinhos. Para mim, aparece só você online, a sua imagem, as outras todas estão fechadas. Não, Agora mim tá apareceu Maria. aparecendo. Para mim, não. Vamos lá, então. Incrível. Vamos lá, vamos seguir. Seguindo. Onde que eu parei? Tá. Marketing de diferenciação. Gente, muito, muito importante que vocês vão fazer com essa história, tá? Vocês podem colocar no YouTube, no Instagram. Vocês podem colocar também isso no TikTok de forma fragmentada, partezinhas, parte 1, parte 2. Eu tenho percebido que o que mais prende a nossa atenção é querer saber o que vai acontecer depois. Então, se você coloca um tchan no primeiro vídeo, no finalzinho, que dê a entender que vai ter continuação e que a continuação é interessante, a pessoa vai querer assistir o próximo. E o próximo. E o próximo. Então, existem palavras que conectam e fazem a gente querer assistir o resto, né? Ver o próximo. A gente vai precisar identificar quais são essas palavras. Por exemplo, eu percebi que quando você coloca aconteceu isso, mas, e daí dá um time, a pessoa quer saber o que acontece depois do mas. Tá, vai ter uma reviravolta ali? Vai ter alguma coisa diferente? Isso prende atenção. E percebam que é a mesma coisa que faz vocês quererem assistir um filme, quererem ver uma história, ler um livro. É aqueles gatilhos mesmo de o que acontece depois. Então, eu vou elaborar isso. Que palavras conectoras vocês vão usar, tá? E mandar para vocês. Mas para que vocês consigam usar isso, vocês vão ter que ter já um script ali de como que foi a história de vocês. Tá? Vocês vão poder colocar isso em texto e poder colocar isso em vídeo. Aí, vocês vão colocar essas palavrinhas conectoras no meio, conforme o desempenho de vocês, tá? Desempenho não, desculpa. Ai, fugiu a palavra. Eu estou tão doida que eu estou vibrando na alegria aqui, ó. Vim medir porque eu não estou conseguindo me conter, é sério. Eu acho que, eu não sei se as outras pessoas perceberam e sentiram a energia, porque, olha, gente, parece que está tudo sendo mostrado, assim, eu estou vendo vários de vocês aí, com as energias trabalhando muito próximo. A Carla, ela tem uma entidade mais envelhecida, mais séria, mais, assim, completamente amarela, com uma aura completamente amarela, uma coisa, tá tudo muito aberto, não sei o que é que está acontecendo, sério. E eu sei que o ambiente é seguro, pena que não tem outras pessoas. Olha, que coisa. Gente, desculpa. Mas é muito forte hoje. Muito É tudo forte. por sintonia, né?
né? Carla tá numa, assim, ela traz uma seriedade, mas é muito dessa energia dela que é mais fechada, mas tem um conhecimento imenso. Então, Maiara, eu posso falar o que está vindo Pode. para ela? Posso falar? Carla, para que você confie na sua sabedoria. Muito. Que você não duvide nunca mais da sua sabedoria. Porque eles estão muito perto de você, te dando o apoio necessário. Nossa, está muito forte. Nossa, acalmou. Não sei se vai parecer de mais alguém, mas depois, se tiver que ser, eu passo para quem de direito, mas sim, me permitirem, lógico, né? Mas está muito intenso, muito intenso, muito intenso. Maria, você não está esquecida. Você não está Obrigada, desamparada Cláudia. também. Imagina, cara. É só o que eu estou recebendo, porque eles estão falando comigo aqui fortemente mesmo, sabe? Dizendo para que aproveitem a carga de amor que está sendo colocada por essa menina, que traz para a gente uma força sobrenatural para que a gente possa ultrapassar todas as barreiras que a gente criou na nossa vida, nos julgando de forma indevida, porque somos seres únicos e incríveis. Ok? A Maiara, ela tem uma energia de amor ultra vibrante. É ultra. As pessoas não precisam estar perto delas para poderem perceber esse campo vibracional dela de amor tão intenso. Por isso ela estava sendo... Ela, na verdade, assim, por um período ela ficou amarrada a uma realidade, mas todo o campo espiritual dela se movimentou para que ela tivesse forças e sair do lugar onde ela estava sendo aprisionada. E ela conseguiu trazer essa força realmente e deu um bye-bye. Eu preciso seguir meu caminho. E isso realmente foi assim, a grande virada da sua vida, né, da sua força. E Mayara, eu não sei se você tem essa percepção, mas a sua vida vai ser incrível de conhecimentos, informações que você vai entregar para o mundo. A primeira mentoria é muito pequena para você, coisas muito maiores vão vir, tá? É isso aí. E Maria, eu vou conversar depois com você offline, quer dizer, com as meninas, sem as meninas, porque é uma parte muito particular da sua vida, um fato que você tem uma dor muito grande e que está sendo, assim, trabalhado, você precisa olhar isso por um outro lado, tá? E meninas, vocês são incríveis, todas vocês, todas nós somos incríveis, cada uma dentro da sua necessidade, sabe? Carla confia mais em você, muito, 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 tá? Muito, muito, muito. Carol tem uma energia verde intensa, vibrando intensamente. Eu acho que tem a ver com alguma coisa da Santa Esmeralda que agora eu não consegui captar. Não sei. Procura depois alguma coisa Santa Esmeralda. Vem pela energia de Larion, mestre Larion. Tá? Acalmou. Me deram tempo agora. Nossa. Gente, isso nunca aconteceu assim, tá? Nunca aconteceu. Não estou querendo parecer, Gil. Não é isso, por favor. Hein? Só fui tomada aqui porque vi ali, caramba, foi muito intenso mesmo. Tá tudo certo. Então é isso, vamos continuar aqui no negócio. Ô, Mari, Maria. deixa eu falar só um pouquinho, rapidinho, pode ser? Pode? Eu sei disso, porque quando eu procurei Mai, foi porque eu confiava na doçura e na coragem dela. Eu falei isso para ela. Ela me perguntou o que me fez procurá-la, e eu disse isso. E eu sempre senti isso, Cláudia. Eu sei que a minha dor também é grande. E tudo isso pode ter reverberado por conta do nosso encontro na semana passada. E é verdade, eu manifestei um pedacinho de muita dor,
Porque tem um lugar também em mim que diz assim, olha, se eu não conseguir olhar para esses lugares meus, que são tão ainda doentios, com pelo menos respeito, eu não tenho como seguir, porque isso eu já fiz a minha vida toda, eu já ignorei, compreende? Então, agora eu preciso olhar para esses lugares. Eu não nego nenhuma dessas partes que aparece. Não nego, eu sei que elas existem. Só que quando elas são acionadas, dependendo da forma que fala, elas entram em mais dor ainda. Compreende? Mas eu também tenho partes saudáveis. Mas eu quero olhar as minhas partes, não ignorando e fingindo que elas não existem. Eu sei que você existe e eu quero me desenvolver para te acolher, pelo menos com respeito. Porque se a gente não buscar acolher as nossas partes, no mínimo com respeito, é vítima? Eu vou ter respeito, porque as nossas partes, elas foram criadas em um momento que a nossa psique, o nosso ego, não teve como encontrar uma solução para aquele evento. E se elas não forem acolhidas, pelo menos com respeito, se a gente não consegue acolher com amor, eu mesma não saio do lugar, compreende? Então, assim, o que me alcança é o afeto, é o respeito, é a compreensão. Se você for dessa forma comigo, me alcança. Se não, tá igual a mim, compreende ainda? Não estou assim, não é criticando nem julgando, mas foi bem bacana. Eu sei disso, eu encontro com Maiara de vez em quando, essa semana mesmo eu acordei, ela estava me orientando no círculo da vida, e eu digo, poxa, eu percebo a egrégora, eu percebo, e eu dou graças por isso, né? E eu acho que tudo é sincrônico e sintônico, viu? Eu agradeço. Tudo quer ser amado, acolhido e respeitado, né? Às vezes a gente não sei se você entende, da forma com que você entendeu, é que às vezes a gente precisa ser amorosa e depois também precisa ser raivosa. Usar ira para quebrar alguns bloquinhos. Só que quando essa ira tá acionada, ela mexe também com aqueles outros que querem um amorzinho, né? Então, esse equilíbrio é muito difícil. É uma linha tênue que eu ainda tô tentando desenvolver. Mas eu sei que cada momento precisa ser daquela forma. E, né, a gente tá amadurecendo ainda com o tempo. Então, sim, em alguns momentos vai doer muito o que eu falo. Em outros momentos, vocês vão se sentir extremamente acolhidas. Mas é que a gente está aqui num campo com... Só que na mentoria são 11 mentoradas. Com personalidades diferentes, com vivências diferentes, com sentimentos, emoções à flor da pele, tentando lidar com isso tudo. Né? Eu também tentando lidar com as minhas partezinhas. Então, vai sim ter momentos em que eu vou errar, né? Mas vai ter momentos em que eu vou acertar e ajudar a quebrar alguma crença ali, mudar, dar algum insight. Então, se você sentiu assim, não tô acolhendo você, me perdoe por não estar sendo receptiva, tá? Mas é essa mudança que eu preciso fazer. Em alguns momentos eu vou ser extremamente afetuosa, em alguns momentos eu vou usar essa ira para quebrar resistências, tá? E vamos aprendendo tudo junto. Mai, de novo, ó, foi super importante, me causou dor, inclusive eu chorei no sábado, porque eu já te falei das minhas partes, que eu percebo a alternância das minhas personalidades. Se fosse para dizer assim na clareza, eu seria três Marias. Irmã Teresa disse que a gente tem sete, né, no palco do nosso ego. Mas foi de extrema importância também o que aconteceu, porque ao mesmo tempo que uma personalidade dizia assim, ninguém vai mais calar minha boca, por conta do que ela já tinha vivido, eu percebi que houve mudança. Depois do choro, tem um consolo e há um movimento. Você compreende? Então, foi importante. E o que eu sinto é que assim, é um privilégio estar participando do grupo, da sua mentoria, foi uma escolha da minha alma, porque nós somos poucas, então, assim, a entrega, a interação, ela é bem fluida, compreende? É como se a gente estivesse sendo terapeutizadas por você, porque somos poucas aqui no grupo, temos o privilégio de ser o primeiro grupo e dessa interação, sabe? Dá para cada uma falar o que sente vontade. Então, eu só tenho a agradecer. Foi importante, sim.
Mas eu senti, mas houve mudança. Isso aí eu não questiono. E eu também te agradeço e digo assim, eu sinto muito. Se o que eu manifestei causou bafafá. Tá tudo certo, não causou, não. Obrigada, Maria, por compartilhar. E aqui é um ambiente seguro para vocês falarem, tá? Questionarem, para falar, mãe, não tá legal, mãe, não é por aí, mãe, me ajuda aqui. E aí eu vou buscando alternativas para tentar ajudar, porque a gente não sabe tudo, né? Mas se sintam totalmente abertas para falarem o que vocês quiserem, para questionar, para pedir ajuda em tal coisa direcionada, tá? Essa é a minha intenção. Fazer com que todas vocês consigam dar mais passos para subir esses degraus aí, em busca do que vocês querem. E vamos lá, eu tô perdidinha no que eu vou falar agora. Não sei onde eu parei. Deixa eu respirar aqui que eu vou voltar. Você falou, não adianta saber das coisas se não souber divulgar. Ok. Sobre divulgação. Gente, vocês têm uma identidade própria. Vocês têm sentimentos que vocês estão elaborando, mas vocês já têm dentro da essência de vocês o que vocês gostam, como vocês gostam de falar, como vocês gostam de explicar. Então, desde uma explicação que vocês forem dar, vocês precisam entender que vocês vão falar da forma com que vocês gostam, da forma com que vocês se manifestam. Mas vocês precisam falar como se estivessem falando com uma criança de 7 anos. Para essa criança de 7 anos entender o que vocês fazem. Então, até mesmo na história de vocês vão contar como se estivessem contando para uma criança de 7 anos. Porque o ser humano não gosta de coisa complexa. Termos científicos, termos profissionais, as pessoas vão usar isso, na verdade, por ego. Mas nas histórias, quando você senta para escutar alguém, não é isso que faz você sentar e ficar escutando, prestando atenção. Não é verdade? Quando a pessoa começa a usar muito termo, você até perde o interesse. Os termos técnicos, né? Então, a tua história de como você chegou aí tem que ser gostosa de escutar. E aí, se você tiver uma criança que você conheça e quiser testar, contar essa história para essa criança e ver se ela fica interessada, você vai saber se essa história está atraente ou não. Se você não tem, tudo bem. Você tem uma criança interior aí. Você pode contar para essa criança interior e ver se ela se interessa em continuar lendo, em continuar ouvindo aquela história. Se ela não se interessar, é porque você precisa ajustar alguma coisa na forma com que você falou para continuar sendo atrativo, tá? Então, diferenciação precisa ser comunicada, teu diferencial. Anotem, grifem nisso, coloquem um marca-texto bem grande, porque senão não vão saber que você tem esse diferencial. Se você atende presencial, é interessante colocar um cheirinho no espaço que você atende, uma música, tá? Até mesmo no online, se você conseguir colocar uma música calminha, um som de pássaros, um som de natureza, bem baixinho, vai estimular os sentidos da pessoa. E isso é super gostoso para quem está ali com você. Ajuda a pessoa a querer ter vontade de ficar mais tempo ali com você. Só não coloquem música de fundo sem colocar direitos autorais quando for divulgar vídeo. Porque aí as plataformas cancelam o teu vídeo, tá? Tiram do ar. Então você pode colocar com direitos autorais ali, seguindo a metodologia de cada plataforma, de cada rede social. É importante também estimular o visual, a percepção visual das pessoas. Então, olhar como é que está o fundo quando você grava vídeo, arrumar o fundo, uma boa iluminação. Não tem luz? Faz de frente para a janela, tá? E aí a luz fica boa.
para ajudar nessa percepção visual. Outra coisa, no presencial, deixa as coisas organizadinhas, deixa as coisas bonitinhas, como se você tivesse colocando tudo tão bonito para a tua equipe espiritual. Quando você vai pensar assim, tem que arrumar para minha equipe espiritual, você não tem que deixar da forma mais linda possível? Não é esse sentimento? A mesma coisa você vai fazer pensando que está arrumando para a tua equipe espiritual, mas para o cliente que vai chegar. Tá? Isso vai ajudar bastante você se sentir assim, tá legal isso aqui. Aí a pessoa vai sentir. Outra coisa, sobre cheiro eu falei. Tá, estímulos visuais, olfativos, auditivos, tato. Se a pessoa tá no online, como que estimula o tato? Você pode fazer as técnicas, quando for TDR, por exemplo, pedir para a pessoa fazer nela mesma. Tá? Em alguns momentos, eu comecei a pensar nisso recentemente, né? Sobre essa questão de estímulo. Mas quando uma pessoa estava muito resistente, quando eu pedia, né, a TDR ia e não terminava, eu pedia para ela fazer nela mesma, ia mais rápido. Porque às vezes, aquele pedacinho dela quer ser visto por ela. E só quando ela faz nela, que ela sente aquele pedacinho, o pedacinho se sente visto. E ele se entrega mais fácil para o tratamento. Isso foi uma percepção que eu tive de tanto fazer online e perceber que tinha essa resistência de algumas pessoas. Fazia, esgotava energia, esgotava e não saía. Faz em você mesmo. Aí, saiu. Carol? Você falou agora dessa experiência da TDR de pedir para. Oi, meninas, desculpa. De pedir para pessoa fazer nela mesma, e me lembrei de uma situação que eu passei que foi bem chocante para mim, porque na época foi um dos meus primeiros atendimentos, e aí talvez as meninas saberem disso, pode ser que ajude, e a sua orientação também pode ser muito, muito rica nesse sentido. Quando eu sempre pedia para a assistida fazer esse movimento da TDR de soltar. E a assistida, ela fez com birra. Muita, muita, muita birra. Ela fazia assim, ela fazia cara de deboche na hora de fazer. E ela fazia assim com o dedo, ó, durante o atendimento, sabe? Assim, não tô fazendo. Ela virou a própria criatura, Mai. Meio que eu falei, e agora? O que eu faço? Eu suspendo agora a TDR ou eu lido com essa criatura? Então pode ficar meio que de material de estudo para vocês, porque foi uma situação bem difícil, eu estava bem no começo dos atendimentos, e eu falei, bom, eu vou olhar para esse ser aí e continuar, só me vinha na minha cabeça, continua, continua. E por mais que ela estivesse brincando e debochando da minha cara enquanto eu estava fazendo os tratamentos, eu fico até quente aqui na nuca, porque na hora foi uma mistura de raiva e ao mesmo tempo fica na sua função, porque você é terapeuta e você não tem que... Ela tá fazendo o melhor dela ali e você tem que fazer o seu melhor aqui. Mas aí no final eu falei, gente, eu lembrei de uma coisa que a Cláudia falou, acho que dois encontros atrás. Eu falei, eu sentia que eu precisava alertar ela da postura infantil que ela teve diante a todo o trabalho que eu fiz. E eu falei, olha, você fica à vontade, você está aqui porque você quer se cuidar, eu não estou te obrigando a nada. E se você achar que não tá bom para você, a gente para aqui o tratamento, não tem problema nenhum, você volta uma hora aqui. Então, assim, eu lembro uma vez que a Cláudia falou isso, de tipo, eu tô fazendo o meu trabalho, a minha vida tá boa, e se você quiser trabalhar, se você quiser ter uma vida mais leve, mais harmônica, você vem comigo que eu te ajudo. Então, assim, realmente colocar o assistido para fazer esse movimento da TDR é lidar mesmo com a criatura ali na sua frente. E foi online, tá? Não foi presencial, foi online.
Então a bichinha incorporou ali a criatura. Então, assim, é bem legal fazer o assistido, fazer o movimento mesmo, mesmo, mesmo. Era isso que eu queria trocar com vocês aí. Legal, obrigada por compartilhar, Carol. Eu até faço a regressão, a pessoa fazendo nela mesma os movimentos, os toques, para que ela vá também colocando nesse lugar, né? E também, quando eu comecei, eu tinha muito medo do que a pessoa fosse pensar naquele momento em que eu estava sentindo, fazendo aqui, e ela não fazendo nada. Se ela ia me achar louca, enfim. E aí eu percebi que colocando ela naquela emoção, trazia para o sentido real de que não é loucura. E outra coisa que vocês provavelmente têm só que é muito sutil mesmo. Uma sensação do que o outro está sentindo na hora que ele chega até na consulta. Eu comecei a falar, quando eu comecei a me atender, meio com medo de ser coisa minha, mas era da pessoa. E aí eu falava, você está sentindo uma dorzinha nas costas? Dor de cabeça? E a pessoa confirmava, e eu via que não era coisa minha. E aí isso trazia percepção para a pessoa de que ela sabe, ela sente. Então talvez, se vocês estiverem bem presentes, sentindo alguma coisa, mesmo que sutil, se vocês falarem, pode ser que traga essa percepção também para o assistido, para o cliente ali, de que ela está sentindo mesmo, não é loucurinha da cabeça. E a pessoa fica mais presente. Eu já atendi pessoas que eram extremamente céticas, que estavam ali porque viram uma pessoa melhorar e foram tentar uma coisa diferente, mas primeiro vendo se era real, se ia fazer alguma diferença. E eu vou falar para vocês, durante a condução de todo o tratamento, a pessoa mais cética que me apareceu, já tinha mais de 70 anos, e um homem que nunca acreditava em nada e tudo mais, ele foi a pessoa que mais se entregou para o tratamento. Porque na consulta, eu expliquei igual eu explicava para uma pessoa de 7 anos. Tudinho. E ele ficou tão interessado e parecia que, assim, tudo fazia sentido para ele, porque a explicação de como ia acontecer ficou muito clara. Eu expliquei como eu sentia, eu expliquei como ele sentia aquelas energias, e para ele fazer sentido. Ele nunca falou sobre aquilo para ninguém. E eu estava contando. Então, apareceu que estava em tempo 1 ali, né? Processo espiritual. Eu falava, você tem sentido? Desânimo, uma falta de vontade de levantar. Às vezes fica uma vozinha na tua cabeça que você acha que é você, falando que a vida não tem sentido. Coisas que ele nunca contou para ninguém. E aí, como que eu sabia isso? Porque eu vivenciei isso, gente. E não estava entrando no campo dele adivinhando o que aconteceu com ele. Não. Aconteceu comigo isso em algum momento. E eu fui falando os sintomas e ele foi vendo a associação. E ele era presencial. Ele pegava meus livros da Metafísica da Saúde e pedia emprestado para levar para casa, para estudar. Pessoa extremamente cética. Foi a que mais se interessou até hoje. Então, isso é um gap para vocês aplicarem, tá? Tanto no presencial quanto online. Não, eu chorei depois da consulta, porque eu fiquei, nossa, foi bom para ele. E essa entrega, ela vai sendo feita você percebendo, tá? A pessoa tá gostando ou não. Você sente a energia. Então, o teu diferencial precisa ser entregue assim também. Na percepção de cada condução. De cada atendimento. Alguém quer falar? A Cláudia tá com a cara de que quer falar. Vou contar um fato para vocês que tem muito a ver com essa situação, né? Bem, vocês já perceberam que eu sou muito sensitiva para as coisas, então eu tenho uma percepção muito intensa.
E aí eu estava atendendo um rapaz que ele é da Marinha, da Marinha do Brasil, né? Na verdade, eu atendo uma fragata inteira, sabe? São 16 homens. E eles são todos meus assistidos. E esse, em especial, ele é muito voltado para o lado da sexualidade. Ele tem a sexualidade muito presente nele, né? Ele, desde a vaidade física, tá? Do estereótipo dele, como dentro do gesticular, né? Ele gesticula de forma muito sensual, ele tem um sorriso muito sensual, um olhar muito sensual. Ele é todo. E de branco, o homem é a coisa mais linda do mundo, de fato. E ele é um rapaz, tem 27 anos, né? E aí eu estava fazendo atendimento dele na segunda-feira, e ele olhou para mim, assim, muito seriamente, e eu estava explicando para ele como é que o que estava acontecendo, né? E de repente veio a energia daquilo que ele estava pensando. Eu parei tudo, olhei para ele e falei: olha, nesse momento eu preciso que você se concentre naquilo que a gente está conversando aqui agora. O seu encontro daqui a pouco com a sua gata, deixa para depois. Você não precisa perceber, imaginar tudo que você tem que fazer, porque o que eu estava explicando para ele era justamente como ele tem essa pegada da sensualidade, da sexualidade muito intensa. Eu estava explicando para ele até onde isso pode ser muito bom e até onde isso pode ser muito ruim quando está, né, em desequilíbrio. Pois eu captei os pensamentos dele, do que ele iria, como que ele iria potencializar aquilo tudo que eu estava falando. Eu falei, gente, como pode ser isso, né? E aí eu verbalizei mesmo, porque eu tenho uma certa intimidade com ele. Eu falei um monte de coisas para ele, ele ficou parado olhando para minha cara, ele, você me desculpa. Eu falei, sim, senhor, tudo bem, tá tudo certo. Não tem problema. Porque eu percebi, eu li o pensamento, eu senti aquilo vibrar no meu corpo, né? Para vocês verem como realmente acontece. Essa coisa da TDR, todos os meus assistidos, todos, eu boto eles para fazerem, junto comigo, o movimento. Eles fazem, eu faço junto, sabe? Deixo eles perceberem o sentimento e a regressão também. Todos eles eu trabalho, deixo eles fazerem, porque eu acho que é a melhor forma. Eles entrarem lá nos processos deles e eu ficar só ali ancorando para ter o controle da coisa e trabalhar dentro do que precisa. Era só isso. Porque isso foi muito intenso, quer dizer, é sempre, né? Mas esse foi muito marcante. E assim, é importante a gente perceber que, não estou sentindo, mas quanto mais você faz um alfa bem feito, todo dia, bem profundo, e vai ficando presente para o momento, você vai conseguir. Só que isso precisa de prática, né? Todos temos sensibilidade. Só que se eu não ficar presente e desenvolver essa habilidade diária de me colocar como presente, eu não percebo. Eu fiquei um tempo sem fazer alfa todo dia, já diminuí a sensibilidade. Mas quando eu faço todo dia, eu fico muito presente para sentir o que é meu e o que não é. Maria? Ô, Mai, o contato na TDR que você fala, só é os 3 pulsos no cardíaco para sair, né? Para tirar a pessoa? Ah, beleza. Isso. Obrigada. Isso. Só isso. Obrigada. E ainda sobre, agora, como a gente vai fazer a parte estrutural do marketing, tá? A gente vai falar sobre gestão de mídias sociais, para vocês entenderem como usar o WhatsApp Business, como usar o Instagram, cada parte, né, para potencializar os resultados. Mas agora, nesse primeiro momento, para que vocês entendam como fazer um bom marketing, vocês vão precisar entender esse passo a passo da história de vocês, colocar ali escrito. Eu vou mandar para vocês esses gaps, essas palavras que vocês vão usar para conectar as partes das histórias de vocês e deixar mais atrativo. Mas é super importante vocês entenderem que na hora que vocês forem se divulgar, vocês vão ter que falar dos diferenciais. Não tenho grandes diferenciais além da minha história, mas como desenvolver diferenciais? Agora chega a parte tchan do negócio. Como que a gente desenvolve diferencial? Observando o que tem nos atendimentos dos outros, o que tem nas falas dos outros que trabalham com questões similares à minha e que eu poderia melhorar. Então, a fulana tal
todo dia coloca divulgação de como é o trabalho dela, conversa com as pessoas, faz caixinha de pergunta, responde. O que eu posso fazer de diferente dela? Para eu saber o que fazer de diferente, eu tenho que observar o comportamento de algumas pessoas. Então, sugestão. Anotem 10 pessoas que vocês gostam de acompanhar nas redes sociais e vocês vão observar o padrão dessas pessoas. Como é o comportamento delas? Vocês vão observar o que elas fazem que está tendo mais interação e resultado, tá? Que tipo de post que dá mais curtida, que dá mais comentário, que tipo de vídeo. Aí você vai lá e vai olhar o que você gosta ali. E você vai anotar. Se você acha que 10 é muito, faz de 5, mas faz, tá? E aí, vocês vão ter uma lista de tudo que fez com que essas pessoas tivessem mais comentário, mais interação, mais resultado, tá? Você vai olhar o que você gostou ali e te despertou atenção, porque despertou a atenção de outras pessoas também. E você vai aprimorar. Então, você vai pegar algo que já está dando certo para alguém e você vai aprimorar aquilo para você. Tá? Eu vejo que quando respondem perguntas das pessoas, dos processos delas, dá bastante interação. O que você pode fazer para aprimorar isso? Fazer perguntas e ter, por exemplo, um quadro de perguntas. Toda quarta, o quadro vai se chamar Tatiana Responde. E aí, toda quarta, Tati vai lá fazer aquele quadro. Não só nos stories, mas também, por exemplo, nos reels. Entendeu? Você vai aprimorar aquilo. E comunicar que esse é um diferencial da Tati. Aí você fala, toda quarta, gente, eu respondo várias perguntas aqui de forma terapêutica, olhando para as questões de vocês com um ponto de vista mais profundo. Entenderam como colocar esse diferencial? Você pegar algo que está dando certo para alguém, aprimorar aquilo. Cláudia, queria falar? Acho tão só colocar. cadernos. Tem que anotar, né? Então, deixa eu falar. Um minuto. Eu fazia uma coisa muito legal, gente. Era assim, eu pegava um quadrinho daquele de achar palavras, né? De sentimentos, assim, quais as palavras que você acha que eu vou te responder. Em cima daquelas palavras, né? Aí todo mundo entrava, aí um botava lá, vamos dizer, medo. Onde é que eu achasse lá a palavra medo? Aí eu trazia aquilo para mim, sentia a vibração do medo daquela pessoa e respondia para elas em box, sabe? Fala só, o seu sentimento de medo é oriundo dessa situação assim, 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 assim. Aí eu fazia isso muito. Fiz muito com a Patrícia, a Paty, com a Ana Paula, irmã dela, né? Paulinha, irmã dela, Paula, irmã dela. E assim, sempre foi muito, muito pontual, né? As observações sempre muito pontuais. Mas depois eu comecei a achar, eu achando, né, que era muita prepotência da minha parte estar fazendo isso, sabe? E me fechei. Foi quando eu, inclusive, parei de fazer vídeo, sabe? Isso é um medo do julgamento, tá? Sim, E de Deus. olha como tem sintonia. Eu assistia, né, Tem Forma de Quê da Andressa. E chegou um ponto em que eu sabia o que ela ia falar antes dela falar. Eu também. Eu tinha uma vontade de fazer algo assim, entendeu? E aí, o que eu pensava? Vou unir a análise corporal também. Eu entendo o formato do corpo da pessoa, eu entendo a mente dela. Aí, o que eu pensei? Eu também faço isso. Eu vou fazer isso, o que vão achar de mim? Não fiz. Entendeu? Mas eu sei que podia ser prepotência? Podia. Mas ia dar certo? Ia. Só que o medo... Porque dava muito certo, sabe? Dava muito certo. E as pessoas chegavam assim com muita facilidade mesmo. Mas aí aquilo começou a me trazer uma certa sensação de prepotência, sabe?
falar, putz, como é que essas pessoas estão me vendo, né? E eu estava assim, fiquei bem insegura com relação a isso, eu parei de fazer vídeo. Se você Então, vou observar, tem contar pra 2 anos, não, 2 anos não, tem 1 ano que eu não faço vídeo. Ó, prepotência é uma pré-potência. É você colocar a potência que já existe, mas só que antes, né? Então, vai lá, faz. Eu vou me comprometer a fazer também. Tá? A gente se Eu vou compromete a fazer também. fazer, porque já queria fazer. Vou voltar. Não, você, Mai, você anda me estimulando muita coisa, você não faz ideia. Até, vou falar baixinho. Tinha 2 meses que eu não namorava meu marido, sabe? Resolvi namorar ele de novo. Olha que coisa boa. Inclusive, eu tenho algo que eu tenho que te falar. Depois que der o horário, eu falo. Tá, aí você manda lá, porque, gente, olha, são 11 horas, eu tenho uma cliente que ela é evangélica, e é o primeiro atendimento dela hoje, quer dizer, vou fazer uma metria nela. Estou muito emocionada com essa situação. Acho que a frequência hoje de alegria que eu estou é muita coisa assim envolvida. Vocês todas, que eu tenho um prazer imenso, coisa que eu não tinha no manoterapeuta, nem no manomaster, sabe? No manoterapeuta eu tinha, no manomaster eu não tinha, não. Prazer, assim, vontade de estar. E às vezes era assim, olhando aquela mesmice toda hora, me irritava profundamente. Mas aqui não, minha casa está em obra, eu tinha que estar lá. Eu estou aqui com vocês. Eu larguei os homens lá e vim para cá, tá? Para cuidar, para olhar para vocês. Então eu vou me despedir. Ó, beijo. Deixa para mim que você tem a dizer, Depois tá? eu te mando. Mas essa noite foi punk, viu? Depois daquele Círculo da Vida lá. Foi interessante o negócio. Beijo. Tchau. Beijo. Tchau. Então, a gente vai fazer o quê? Olhar para o que a gente já gosta e fazer como diferencial, trazer para a nossa realidade. Uma outra coisa que é bem legal é, além, né, de ter um quadro semanal, um quadro de resposta, é você trazer as perguntas que as pessoas te fazem no dia a dia e colocar em vídeo, e colocar em texto, tá? De uma forma com que vocês achem gostoso. Só que lembre, o diferencial de vocês precisa ser comunicado. Senão as pessoas não vão ver que é o diferencial. Vão achar que é mais do mesmo. Eu tive uma ideia agora há pouco, ela sumiu, mas daqui a pouco eu falo. Pode falar, Maria. Enquanto isso, eu vou lembrando qual era a ideia. Maria? Ô, Mai, rapidinho. Você pode nos falar quanto é que você paga de Meet, porque você falou do Zoom para Círculo da Vida? Ou Dá R$ 9,90 por mês. por mês? Ah, beleza. E pode usar mais de 1 hora, né? Assim? Dá para usar quantas horas quiser. Ah, beleza. Valeu, obrigada. Eu vou procurar. Tem planos. Eu vou procurar o nome do plano e eu mando para vocês, tá? Ah, eu agradeço. Foi porque você me orientou na noite, eu digo, poxa, eu tenho que movimentar esse negócio de círculo para fazer, tipo assim, ó, participação, X. Valeu, obrigada, Mai. Ajuda bastante. De nada. Gente, coloquem, assim, vocês têm uma bagagem única. Se vocês colocarem essa bagagem única no atendimento de vocês, vai ser diferencial também. E aí, ó, Carla, por exemplo, tem uma bagagem empresarial. Você pode fazer, por exemplo, o que dá para fazer? Harmonização de empresas. Tratamento de funcionários. Tem empresas que contratam terapeutas, contratam psicólogos, contratam palestrantes mensalmente. Se você fazer um portfólio, um cartão de visitas online e entrar em contato com empresas, você pode ser contratada para isso. Entendeu? Só que você tem que comunicar qual que é o benefício da harmonização em empresas. Tem uma humanoterapeuta, que não lembro o nome, que ela faz isso na Espanha. E ela tá ficando muito rica fazendo isso para empresas. Ela faz tratamento para os diretores das empresas. Para as pessoas que... Como que eu posso colocar isso? Para as pessoas que administram, né? Eu não sei o nível de hierarquia dentro das empresas, mas para aquelas pessoas que mais têm poder ali de gestão, de liderar as empresas. E ela pega
pessoas líderes de setores específicos e trata essas pessoas dentro do processo terapêutico para gerir aquela empresa. E aí a empresa tem melhores resultados, porque quem lidera está melhor. Você não precisa tratar todos os funcionários, mas se pegar aquelas pessoas que são os bonequinhos centrais, né? Outra coisa legal, por exemplo, Maria tem também, né, essa questão de ter um histórico com administração e tudo mais. Você pode comunicar isso, ajuda pessoas a administrarem melhor o financeiro ou administrar melhor o tempo, né? Você tem agora tentado administrar seu tempo, você pode comunicar que ajuda nisso, né? E aí harmonizar pessoas ou tratar num bloco terapêutico, olhando esse viés, tá? Dá uma olhadinha para a tua história e ver onde que você pode encaixar isso, para trazer um diferencial, uma coisa única que ninguém faz. Tá? E você comunicando que faz isso, vai ter pessoas que vão estar interessadas. Nossa, isso aqui é diferente. Tá, a gente trabalha no spa, né? Você tem toda uma vivência de comunicação com as pessoas. Você tem muitos conhecidos. Se você comunica para essas pessoas que você pode ajudar, volta e meia você não escuta uma conversa da pessoa reclamando de uma coisa ou outra, você pode falar, pessoas, olha, eu posso te ajudar com isso. Né? A Rô também tem uma vivência ali de salão e tudo mais, de trabalhar com a autoestima das pessoas. Né? Você pode também trazer isso de alguma forma como um diferencial. Então, listem o histórico de vocês, né? A Leia com RH também, a historinha, e vocês vão trazer algo da história de vocês como um diferencial para vocês, tá? Depois que vocês escreverem a história e quiserem uma ajuda para encontrar esses pontos, é só me chamar que eu posso ajudar vocês, tá? E aí eu vou colocar o passo a passo para vocês das palavras conectoras, tá? Eu vou escrever e coloco ainda essa semana para vocês. Alguma dúvida? Então, muito obrigada. Beijo para vocês, fiquem bem. E boa escrita, hein? Tchau, tchau.